Bom dia, turma. Hoje o conteúdo, vai ser falando sobre números inteiros. Os conteúdos que serão abordados no slide: ideias iniciais sobre números inteiros, números negativos e positivos, o conjunto dos números inteiros e reta numérica. Tá. Quando fala sobre números negativos e positivos, aqui, como vocês estão observando aqui, nós temos a imagem aqui de um termômetro. O termômetro caracteriza os números negativos e positivos. Nós temos aqui um termômetro, nós temos a conversa aqui de duas pessoas. Aqui, ó, nós temos aqui a temperatura está a 10 graus positivos. O outro fala: aqui a temperatura está a 10 graus negativos. Trazendo essa abordagem para o termômetro, quer dizer que nós temos duas situações. Nós temos a situação A, quando ela diz 10 graus positivos, quer dizer que no termômetro nós temos aqui o ponto zero. O ponto zero é a origem. Quando fala 10 graus positivos, quer dizer que essa temperatura está acima de 0 graus. Quando fala menos 10, quer dizer que essa temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, certo? Então, foi o que eles quiseram apresentar sobre a questão de temperaturas. Nós temos aqui outro exemplo do conjunto dos números inteiros no nosso dia a dia, falando sobre prejuízo e lucro. Quando fala de prejuízo, está caracterizada a questão do saldo negativo. Quando fala de lucro, dá a ideia de um saldo positivo. Por exemplo, uma situação aqui relacionada ao prejuízo. Você compra um objeto e esse objeto você comprou por R$50 na loja. Aí você não gostou do objeto e quer vender esse objeto. Só que quando você tira da loja, você já não vai conseguir vender o mesmo valor. Então, para você conseguir vender esse objeto, você vai vender aí por R$30. Então, o preço que você comprou da loja foi R$50. Só que você não gostou do objeto e quis vender esse objeto. Então, você vendeu por R$30. Então, o prejuízo aí foi de quanto? De R$20. Já quando diz lucro, usando o mesmo exemplo do objeto, você comprou um objeto, o objeto foi R$100, e aí você vendeu esse objeto. Você vendeu esse objeto por R$120. Então, você ganhou um lucro aí de R$20, certo? Dando continuidade, nós temos aqui outro exemplo, usando a questão dos números positivos e os números negativos. Nós temos aqui a imagem, A imagem mostrando aqui dois times de futebol, onde diz o seguinte, Tem aqui o saldo de gol do Flamengo, que nós temos aqui um saldo positivo, mais 3, e do Grêmio, menos 3, o saldo negativo de menos 3. Então, o placar ficou de Flamengo com 5 e o Grêmio com 2. Então, se fosse pedir o saldo de gol, seria, você vai pegar 5 menos 2 e o saldo aí de gol do Flamengo ficou o quê? 3 positivo. Quando diz aí novos números, significa dizer que até então vocês estudaram no 6º ano somente um conjunto, que era o conjunto dos números naturais. Hoje vocês irão estudar já no 7º ano novos números, que além dos valores que você tinha antes, que era somente os positivos, como vocês estão vendo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito, era somente os valores positivos, que são chamados de conjunto dos números naturais. Já os
novos números, vai incluir quem nesse conjunto? Os negativos, onde eu vou ter -1, -2, -3, -4 e infinito. Lembrando que sempre vai incluir o zero. Números inteiros. Esses números inteiros, como eu citei vários exemplos anteriormente, nós temos aqui, né, os números inteiros. Eles são representados pela letra Z, como já foi trabalhado dentro de sala de aula. Esse conjunto dos números inteiros são representados por letra maiúscula e dentro de chaves, certo? Onde eu tenho o zero. O zero ele vai separar os negativos dos positivos. Então, quem são os inteiros? São infinitos valores negativos e infinitos valores positivos, incluindo quem? O zero. Existem outras nomenclaturas para representar esse conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui o Z com asterisco, significa que nesse conjunto, se vocês observarem aqui, excluiu quem do conjunto? O zero. Então, toda vez que aparecer o Z asterisco, quer dizer que nesse conjunto aqui, você não vai ter o zero. Temos aqui o Z positivo, significa o quê? Que nesse conjunto vai ter somente a parte positiva do conjunto dos números inteiros. Vai iniciar do zero e vai ser infinitos valores o quê? Positivos. Quando fala Z menos, significa que nesse conjunto vai ter somente os valores negativos, infinitos, incluindo o zero. Dentro desse conjunto dos números inteiros vem a questão da reta numérica. A reta numérica, o principal é você saber que o zero ele vai ser o ponto central, onde vai dividir os valores negativos dos positivos. Então, à frente do zero vai ser quem? Os negativos, após o zero, os valores positivos. Os valores positivos, como vocês estão observando aqui, vem o mais na frente do número. Mas se caso você não colocar esse mais aqui, também vai ser uma forma correta de representação. Porque o importante é o valor negativo aparecer com um sinal de menos. Aí nós temos aqui algumas citações, né, dessas duas pessoas, dizendo: dentro dos inteiros estão todos os naturais. Os inteiros são infinitos para frente e para trás, como eu falei para vocês. Antes do zero negativo e após o zero positivo. Então, os inteiros são infinitos para um lado e para o outro. Então, os naturais fazem parte dos inteiros. Sim, o conjunto dos naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que é essa parte aqui, os naturais, são todos os valores aqui, infinitos valores positivos, incluindo quem? O zero. Espero que vocês, né, tenham gostado do vídeo.